Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre o PSG e em como o PSG, apesar de vencer, não convence ninguém e o quanto o trabalho do pão quentinho do Pochettino é julgado e é criticado por não conseguir fazer com que esse time, muito mais forte do que o da temporada passada, consiga produzir um futebol de qualidade, tá? Mas, antes de tudo, eu quero primeiro pedir para você se inscrever no meu canal do Santos, o link tá aqui na descrição. Passamos de 40 mil inscritos, rumo a 50. A cada 10 mil inscritos, 2 camisas de presentes, tá? Já vai concorrer ao último lá, se inscreve e comenta lá no último vídeo da vitória do Santos sobre o Atlético Paranaense. Comenta lá alguma coisa com relação ao vídeo e bota a sua arroba de rede social para poder entrar em contato lá no comentário do YouTube mesmo para poder concorrer, tá? Então comenta lá e se inscreve no canal que vai ajudar demais. E também o canal do Pepe do Corinthians, o link tá aqui na descrição, se inscreva lá também, tá? O Pepe tá chegando a 30 mil, então vai ter presente lá para vocês também, beleza? Se inscreve e comenta lá no canal do Pepe também. Bom, vamos lá. E deixa o seu like aqui nesse vídeo, né? Ajuda demais, tá certo? Tá certo? Tá certo, então. Então vamos falar do PSG. O que está acontecendo? Bom, PSG, ó, em números absolutos, aqui número não traduz tudo, porque você vai ver em número parece que está muito bem, ó. O PSG jogou nessa temporada até agora 16 partidas, foram 34 gols marcados e 13 sofridos, tá? Ou seja, 21 de saldo. Sofreu menos gols do que em jogos, tem uma média inferior a um gol por partida. São 11 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Você olha pro time e fala, caramba, tá tudo certo. Mas não. Por exemplo, o Messi, no campeonato francês, ainda está zerado. Não fez gol e não deu assistência. O Neymar fez só um gol nessa temporada. O único que tem números condizentes assim com a expectativa é o Mbappé. Ó, deixa eu só para não errar a informação. O Mbappé marcou 6 gols e deu 8 assistências em 14 partidas. Ou seja, ele tem a participação direta de um gol por jogo, tá? Ele faz um gol ou dá uma assistência todos os jogos. Então o Mbappé é o único que tem números condizentes com a expectativa, tá? E nem por isso tá fazendo grandes e enormes partidas, mas tá jogando bem, tá bom? São 5 gols no Campeonato Francês, 1 na Champions League, 4 assistências em cada, beleza? O Di Maria tem 2 gols e 3 assistências em 8 partidas. O Neymar... Não, o Messi são 3 gols, sem assistências ainda. Os 3 gols foram na Liga dos Campeões. No Campeonato Francês ele tá zerado, não fez gol e não deu assistência. O Icardi tem 3 gols também. Os 3 gols já são no Campeonato Francês, tá? Na Champions League o Icardi jogou só um jogo. O Neymar são 9 partidas, 1 gol e 3 assistências. Todas elas no Campeonato Francês. Na Champions o Neymar passou em branco também, tá? E também temos o Wijnaldum, que é um dos caras que foi contratado para ser uma dessas estrelas ainda, está totalmente em branco. Ah, mas é um jogador de meio de campo. Gente, olha a Eurocopa, o Wijnaldum fez gol quase todos os jogos da Holanda. Ele é um meio campista goleador, participativo, e no PSG ele não joga, basicamente, tá? Muitas vezes ele é reserva, e ele já tem críticas ao Pochettino também, tá? Já chegou a reclamar de ser banco, que não foi pro PSG para sentar no banco, para ser reserva. Então... esse é um ponto também, tá? Beleza. O PSG é líder do campeonato francês, é líder do grupo na Champions, mas ele não convence. Eu que acompanhei quase todos os jogos, um jogo, falei, pô, o PSG jogou bem contra o Manchester City. Jogou bem assim, né? Foi um jogo inteligente porque sabia que o City ia ficar mais com a bola, então só para aproveitar os espaços. Então venceu. For jogar bem, né? Jogar bem não é sempre você dominar o jogo totalmente e fazer tudo. Não, às vezes você joga bem, sabendo entender qual time... ler o time adversário, entender as limitações e jogar nas aberturas que esse outro time te dá. Então, o PSG jogou bem contra o Manchester City. Os outros jogos, tirando os embates contra times muito fracos da França, né? Estrasburgo, esses times fracos, beleza, o PSG até sobra, mas o PSG perdeu pro Rennes, por exemplo. Perdeu por 1-0. Então já é um jogo que acaba virando chave, né? O PSG não jogou bem todos os jogos da Champions também. Embora tenha vencido o Leipzig por 3-2, foi um jogo bem difícil pro PSG, mas venceu, tá? Então assim, às vezes o talento individual tá se sobressaindo a qualidade tática do time. E um time do tamanho, eu digo tamanho de time, não do clube, tá? Um time com a proporção do PSG, com tanta estrela, com tanto jogador disponível,
é uma incógnita, não tá rendendo tão bem. E quando você vê um time que não tá rendendo tão bem, e tendo vários jogadores, você começa a olhar pro lado do comando, né? Se os jogadores não funcionam dentro do campo, é porque o comando tá sendo mal feito. Se você pegar a história dessa temporada, o Pochettino já teve problema com o Messi, teve problema com o Donnarumma, teve problema com o Kimpembe, com o Sérgio Ramos e agora com o Wijnaldum. Então já é uma coisa assim, como a gente sempre fala, o PSG, para você ser técnico do PSG, você tem que ser muito cascudo. Não adianta jogar qualquer um lá, tá? E nem tô chamando o Pochettino de qualquer um, mas assim, se não é um técnico cascudo, com muita história de futebol, tem um baita de um respeito dos jogadores, esses caras, que são tudo cobra criada, vão montar em cima do cara e vão comandar tudo. E esse é o problema. O cara, para chegar no PSG, ele tem que ter mais um perfil. Olha só, não, presta atenção. Não tô falando que tem que ser um técnico brasileiro, mas tem que ter um perfil mais abrasileirado, que é tipo paizão, comanda vestiário, aquela coisa, né? Não tô falando pra meter concentração como tem no Brasil, não. Mas assim, aquele cara que é mais gestor, pode ter, lógico que tem que ter um lado tático, etc. Mas tem que ter gestão de grupo. Tem que saber um cara que seja muito maleável, que saiba lidar com tanto ego. E é muito ego muito alto. Neymar, Messi, Sérgio Ramos, Mbappé, Donnarumma, é tudo cara com ego lá em cima, Verratti. Então é difícil lidar com tanto cara assim. Se você não tem um comando muito forte, você acaba perdendo mão. E o PSG, historicamente, desde quando foi comprado pelo Qatar, vive isso, né? Ele vive esses problemas. Um elenco muito estrelado, com um monte de cara cascudo, o técnico chega lá e acaba batendo cabeça. Dois técnicos conseguiram lidar bem com o grupo. O Ancelotti conseguiu lidar bem com o grupo e o Blanc, né? O Ancelotti, que é um baita de um técnico famoso, cascudo pra caramba, é um técnico que sabe gerir muito bem grupo, teve uma queda na carreira, né, quando ele foi pro Everton, já subiu de novo, já tá no Real Madrid de novo, tá indo muito bem, olha o que ele tá fazendo com o Vinícius Júnior, por exemplo, olha o que ele faz com o jogador brasileiro. Se tem um técnico europeu que sabe trabalhar com jogador sul-americano e brasileiro principalmente, é o Ancelotti. O Ancelotti tem esse perfil, o Ancelotti passou no PSG, ficou um ano só, mas é um cara que soube lidar bem com o vestiário. O PSG entendeu, como ele não ganhou a Champions e tal, já tirou, né? Porque ele veio para ser campeão da Champions. Aí depois veio o Blanc. O Blanc ficou bastante tempo e tal. O Blanc foi um cara mais cascudo também, porque além de ter sido um grande jogador como o Ancelotti foi, o Blanc era campeão do mundo pela França, campeão da Eurocopa pela França também, então era um zagueiro muito famoso, então já chega grandão, né? Então eu acho que pra ser esse tipo de técnico pro PSG, tem que ser um cara desse porte. Um Zidane, né? Talvez um Cannavaro. O Cannavaro treinar na China e tal é diferente, né? É outra parada, mas um cara que tenha esse tamanho, sabe? Um jogador muito, muito da hora, um jogador muito respeitado, e ele chega grandão pra comandar. Ou um técnico já bem cascudo, que chega grandão pra comandar esse time, sabe? Não tô falando que o José Mourinho hoje, mas um cara tipo o José Mourinho, que é grandão já. Não adianta você meter um Solskjaer lá. Vai perder tudo, né? Não vai, por mais que tenha sido um grande jogador, não é um técnico com esse respaldo. Então acaba pesando contra. Já o Conte, por exemplo, que tem um cara que não é um grande gestor de grupo, né? O Conte é um cara que acaba batendo de frente muito com os jogadores. Ele teve problemas assim no Chelsea, por exemplo, com o Diego Costa. Eles chegaram a brigar lá, né? Teve muitos problemas. Mas o Conte da Inter foi mais maleável. Tanto que quando saiu alguma coisa que ele tinha brigado, se não me engano, com o Lautaro Martinez, os dois fizeram até um vídeo lutando boxe, zoando, né? Com o Lukaku de juiz. Então talvez o Conte tenha evoluído. Mas o Conte tá indo pro Tottenham, né? O Conte tá assinando com o Tottenham, se não me engano, já deve ter assinado na hora que sair esse vídeo. Já estava se negociando porque o Nuno Espírito Santo foi demitido. Mas alguns poucos técnicos têm esse perfil para lidar com o PSG. O Pochettino não tem. O Pochettino, ele apesar de ter sido semifinalista na temporada passada, ele viu o time que foi o ex-técnico do PSG ser campeão, que é o Thomas Tuchel. Então o Thomas Tuchel também não tinha esse perfil para lidar com esses egos tão grandes. Então você ter um elenco tão estrelado, às vezes pode ser até atrapalhar. Às vezes é melhor você ter um elenco mais operário, com algumas poucas estrelas, do que ter um elenco cheio de estrelas. E às vezes esse elenco acaba não encaixando. O PSG, empurrando com a barriga, entre aspas, continua conseguindo os resultados. Mas eu não vejo esse time do PSG lutando pelo título da Liga dos Campeões. Pode ser que pela técnica, pela habilidade, por ter esses grandes jogadores, a individualidade se sobressaia. Mas quando pega um time mais
bem montado, mais cascudo e que tenha um trabalho coletivo melhor, acaba sofrendo. Por exemplo, se hoje jogar o PSG e o Liverpool, se tiver num dia que o Messi, o Neymar e o Mbappé estejam inspiradíssimos, independente da tática, eles vão conseguir fazer um jogo gigantesco porque eles têm talento para isso. Agora, se tiver em pé de igualdade e for só a parte tática contra a parte tática de um Liverpool, por exemplo, o Liverpool vai atropelar o PSG, como fez com o Manchester United. Você vê assim, a diferença de um técnico e de um treineiro que eu usei naquela situação. Eu nem acho o Pochettino tão treineiro assim, mas o elenco que ele tinha no Tottenham, que foi o time que ele melhor trabalhou, o elenco que ele tem no PSG, são perfis totalmente diferentes. Quem era polêmico no Tottenham? O Dele Alli? Olha o tamanho do Dele Alli e olha o tamanho do Messi, do Neymar e do Mbappé. Entendeu? O Harry Kane nunca foi polêmico. Era totalmente diferente o perfil dos jogadores. O som sempre foi de boa, entendeu? O PSG precisa de alguém cascudo e o PSG tá perdendo tempo, porque vai passando, o time vai vencendo no francês, não tem por que demitir e acaba se perdendo. Eu não vejo o Pochettino comandando esse time para ser campeão. Posso estar errado lá na frente, e aí vamos zoar, mas eu não vejo desse jeito, tá? Eu acredito que a maioria das pessoas não consigam ver assim também, principalmente quem tá acompanhando bastante o PSG. Mas eu quero saber a sua opinião, tá certo? Comenta aí, diz o que você está esperando do PSG, o que você viu até agora e como você avalia o trabalho do Pochettino, tá certo? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião e fica tranquilo, tá? O Pepe foi viajar, por isso que eu tô gravando sozinho. Daqui a pouco ele tá aí de volta. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo, um queijo, até logo e tchau.